Eu gostaria que vocês descrevessem para mim esse quadro aí. Já pegaram a imagem? Já pegaram a imagem? Pode tirar, Magno. É a outra agora. Já pegaram a imagem? O que vocês viram lá? Gente trabalhando. Gente ensinando. Gente compartilhando. Passando informação. Gente sentada numa sala de aula. Não é? Trabalhando em grupo. Esse é o aprendizado ideal para adultos. Então vamos lá. A aula deve ser um momento de encontro e mútuo aprendizado. E nós vamos pensar o seguinte, que para a educação de adultos, a gente muda um pouco. Você deixa de ser o sabe-tudo para ser o facilitador do conhecimento. Aí vai pegar o conhecimento dele, com o conhecimento dele, e você vai harmonizar esse conhecimento exatamente para ajudar o seu povo a crescer. Porque não é você que dá o crescimento, é Deus. Mas você é o modo pelo qual você faz os seus alunos crescerem. É muito interessante pensar, Elias, você vai ser lá um evangelista, mas como um docente da escola dominical, você vai ser um facilitador. O que faz um facilitador? Facilita. Simples assim, ele facilita. E o que ele tem que fazer? Bom, ele tem que aprender a se comunicar, ele tem que aprender a falar. Tem gente que tem dificuldade na fala, tem gente que tem um timbre de voz que não é muito bom, tem gente que tem dificuldade de leitura, tem gente que tem uma série de dificuldades para lecionar. Então, lá em casa, tem que trabalhar isso. Pode ser no espelho. Eu tive um colega pastor que teve AVC. E ele teve um lado paralisado assim, né? Então o médico disse para ele, você vai falar na frente do espelho. E o fato dele falar na frente do espelho e de olhar aquele lábio assim paralisado, foi fazendo com que ele fizesse exercícios, todas as sequelas desapareceram. Na verdade, a gente precisa, quando a gente é fraco numa área, a gente precisa crescer nessa área. Mas a gente precisa fazer exercícios também. Então a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa aprender a falar, a gente precisa ler de tal maneira que a gente entenda a área que a gente vai lecionar. A gente precisa fazer isso. Então, vamos lá. As tarefas do facilitador segundo a Zezina são comunicar-se com eficiência, promover o entusiasmo. Isso é difícil. Entusiasmar a classe. Isso é difícil. Mas precisa demonstrar a importância prática do assunto. Por que a gente vai estudar esse assunto? Qual a utilidade dele? Não é simplesmente chegar, bom, irmãos, vamos estudar a Trindade. Mas por que a gente precisa estudar a Trindade? Olha quão é importante. E aí vai dizer da importância. Então, propagar a sensação de que aquele conhecimento vai fazer diferença, transformar-se num orientador eficiente em atividades de grupos, passar a sensação de que aquela atividade está mudando a vida de todos e não apenas acrescentando informações úteis, transmitir força e esperança. Um professor, ainda que seja pessimista, não pode transferir o pessimismo dele para a sala.
Na verdade, ele está sob a unção do Espírito Santo, mas ele é um artista. Porque ele precisa empolgar os seus alunos. Então, é uma tarefa árdua. A Zezina dá alguns conselhos. Ela diz assim: aproveite a experiência dos seus alunos. Proponha problemas, novos conhecimentos e situações sincronizadas com o dia a dia deles. Então, como é que o batismo vai fazer diferença na vida do seu aluno lá? No cotidiano dele, no dia a dia dele. Vá para casa e saiba que depois do batismo você é uma pessoa arrolada entre os crentes, e você é uma pessoa que tem a graça de Deus sobre você e vai te ajudar no trabalho, e vai assim por diante. Envolva-os no planejamento e na responsabilidade do aprendizado. Então, aquilo que eu te falei, ainda que você tenha um programa de estudos para a escola dominical por um tempo, senta com eles, com aqueles que mais se articulam, e dizem assim: qual é a real necessidade nossa em relação a esse assunto aqui? Como é que eu posso abençoar vocês com este assunto aqui? Quais as dúvidas que vocês têm? Um dia você não dá lição nenhuma e diz assim: gente, hoje nós vamos responder perguntas sobre o que a gente tem estudado. Então eu quero que vocês coloquem as suas ansiedades aqui agora. Eu sei que vai ser duro, porque a situação ideal é que todo mundo abra a boca e a aula vá rápido demais, exatamente por conta do interesse das pessoas. Até que o primeiro abra a boca e faça uma pergunta é difícil. Mas depois que você faz isso, é como oração, aquelas orações pílulas, né? Quem sentir vontade de orar, agora faça orações curtas, objetivas, no meio do culto. Não sei se vocês têm essa prática aqui, mas eu de vez em quando faço isso lá. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o seu nome. Quem sentir o desejo de se expressar em oração, faça oração objetiva, curta e tal, etc. Aí, um lá, que não tem vergonha nenhuma, começa. De repente vem uma pausa. Qual é a minha obrigação? Eu pego o microfone e digo assim: mais alguém? Aí um cria coragem e faz: mais alguém? Aí vai criando e de repente desembesta, eu tenho que parar. Porque o povo perde a vergonha, ou seja, está havendo a necessidade, a utilidade de cada conhecimento aí, e é necessário a gente despertar essa motivação interna do crente o tempo todo. Como é que deve ser a sala de aula? Gente, templo não é lugar ideal para sala de aula, porque cada um fica atrás do outro, um não enxerga o rosto do outro. Lá embaixo eu vi que você faz uma roda, não é? Às vezes faz uma roda. Eu sempre fazia roda quando eu estava lá embaixo, porque é legal a gente se olhar, é legal a gente interagir, é legal a gente provocar um ao outro, fazer gracinha um com o outro ali, é legal a gente ter esse envolvimento. Então, quando a gente pensa na educação de adultos, a metodologia, o papel do professor, o ambiente de aprendizado, a participação dos alunos são mais importantes até que o conteúdo. Quando a gente se foca no conteúdo, você tem alguma pergunta, eu faço assim:
depois a gente fala, eu tenho que terminar a aula. Você travou o aluno. Quem que é mais importante? Dar o conteúdo que ele desligou ou dar atenção para ele e canalizar toda a vontade dele? Não é? Então, de certa maneira, o que a gente tem é sempre a necessidade de ficar muito atento. Quando um aluno quer desviar a gente do assunto, a gente corta. Não dá chance. Esse assunto está fora do nosso esquema aqui, mas depois a gente volta nele. Agora vamos continuar com a lição. Mas quando você percebe que uma pessoa está falando da lição, você vai até o ponto de perceber que ela entendeu, que ela participou. E aí, se houver tempo, você termina a lição. Se não tiver tempo, você não termina. Não termina, porque o importante ali é você ter essa flexibilidade, é você buscar que os alunos participem o mais possível, você levar em conta o ritmo dos alunos, você se ocupar de facilitar a coisa e o ambiente ser um ambiente confortável, um ambiente em que a gente se situe bem, você não fique com dor no corpo. Porque toda vez que você fica com dor, você não pensa em outra coisa a não ser na dor. Então isso é fundamental, não é? Então deve ser confortável, informal, respeitoso, mas a participação dos alunos deve ser sempre dialógica, respeitosa e colaborativa. Eu queria então falar um pouquinho a respeito de como é que a gente pode trabalhar o conteúdo da sala, e isso baseado aqui, nesta obra aqui, que foi lançada pela nossa editora, se chama Ensino e Crescimento, uma introdução à educação cristã, e um método para ensinar adultos seria exatamente o método da imitação. Paulo falou o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer dizer, um facilitador é aquele que vai dizer assim, me siga, faça como eu faço. Ok? O facilitador faz isso. Ele abre o caminho e ele mostra como é. Não é? Então a gente não começa sabendo, na carreira docente da gente, a gente vai crescendo em experiência. É como vocês. Vocês já sabem fazer projetos. Não sabem? Amém ou misericórdia? A laje sua cai, não? Você é o quê? Engenheiro ambiental. Entendi. Mas você não é arquiteto ambiental, você é arquiteto e urbanista. Você trabalha mais na área de urbanidade ou na área de arquitetura? Por enquanto, nenhuma. Mas você dá muita importância às questões ambientais. Muito bem, vocês têm um ponto comum, apesar de ciências diferentes. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós temos o padrão, Jesus. Jesus é o padrão. Jesus é o padrão. Nem A, nem B, nem C, Jesus é o padrão. Mas cada professor, cada facilitador pode utilizar modelos simbólicos para dar aula. Então, construir um programa de educação para os crentes. Como é que nós vamos construir? Nós vamos pegar modelos simbólicos. E o modelo simbólico é exatamente o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. O modelo simbólico é exatamente isto. É examinar situações de pessoas virtuosas, bíblicas ou não, sem esquecer que Jesus é nosso principal modelo simbólico. Muitas vezes a gente ajuda um crente a crescer
mostrando situações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em que o crente agiu de um jeito que pode ser aproveitado. Certo? Então, na hora da tribulação, a gente pode dizer assim, gente, vamos dar uma espiadinha em Jó? Vamos ver como é que ele foi? Há uns tempos atrás eu preguei sobre Jeremias capítulo 31. E eu senti necessidade de falar um pouco de Jeremias antes. Mostrar o temperamento de Jeremias, mostrar as condições que Jeremias vivia. E isso fez com que as pessoas percebessem que elas eram muito próximas de Jeremias. E aí, então, eu preguei sobre o texto. Então, esse é o processo de imitação, não é? E a gente pode usar modelos exemplares de pessoas reais com quem nós temos relacionamento. Eu já citei aqui vários irmãos do meu tempo, não foi? De situações que a gente já passou aqui. Exatamente, você pode fazer a mesma coisa quando você lecionar. Então, você pode inclusive falar de um irmão da igreja. Olha, gente, fulano de tal conhece a Bíblia como ninguém, a gente devia imitá-lo. Olha, vocês viram como é que fulano procedeu quando houve o tratamento de câncer dele, como ele não se queixou, como ele não deixou de vir à igreja, como ele foi vencedor, como ele está curado hoje. Olha como é que a gente deve ser como crente. Então, todas estas coisas contribuem para que a pessoa processe o que tem que ser feito, entendeu? Entendeu? É que você está assim, com o olho de dormindo. A gente precisa identificar isso nos alunos também. Fulano de tal está só de corpo presente aqui. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que, além da gente falar de exemplos de pessoas, de atitudes, a gente pode ajudar os nossos alunos a crescer quando a gente fala de categorias de coisas. Então, o nosso Perry Downs diz aqui o seguinte, que os modelos simbólicos de ideais bíblicos são categorias de coisas. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, ele não está falando simplesmente de algumas virtudes, ele está falando de categorias de coisas. Porque dentro do amor existe uma porção de coisas acontecendo. Dentro da alegria, uma porção de coisas. Dentro da paciência, uma porção de coisas, uma porção de situações. Então, quando ele sugere que a gente tenha como uma das nossas práticas docentes usar o aprendizado social, é observar Jesus, nosso principal modelo simbólico de interação com os ideais bíblicos, e verificar como estes ideais bíblicos estão presentes na Escritura toda. Então a gente pode ver o amor de Deus em vários lugares, a gente pode ver a justiça de Deus em vários lugares. Quer dizer, grupos, né? Grupos de assuntos que estão na Escritura toda. Não sei se isso está complicado aqui, eu não estou conseguindo explicar, tomara que sim. E aí, a gente pode utilizar modelos reais que vivem esses ideais bíblicos. Então, citar, por exemplo, Filemon, que está longe, está lá no Novo Testamento, mas é uma pessoa que era conhecida por
ajudar, abençoar os crentes ao seu redor. Era uma pessoa assim. Barnabé é outro que a gente pode utilizar e tal. Então, por causa do poder das forças informais, dos relacionamentos e exemplos, o Perry Downs diz, muito do comportamento humano é aprendido por meio da imitação. E o poder de modelar e imitar pode também ser eficaz para nutrir pessoas na fé. A combinação de um bom caráter cristão, e a Escritura é a chave para a influência de um professor. Então eu diria o seguinte, que uma maneira da gente se preparar para lecionar é conhecer biografias, é conhecer episódios bíblicos, é conhecer coisas que podem ajudar, ilustrar aquilo que a gente pretende passar. Quando o ensino fica muito abstrato, as pessoas têm dificuldade de acompanhar. Então, de vez em quando, tem que fazer uma gracinha, de vez em quando tem que contar uma historinha, de vez em quando tem que contar um exemplo, exatamente com o objetivo de motivar as pessoas. O ponto forte disso é que é uma função da igreja educar. A gente pode fazer o uso de modelos bíblicos de fé. E o professor tem que andar no mesmo caminho. Ele não pode ser um teórico da fé, não é? Ele tem que fazer, ele tem que ter o cuidado de sempre terminar fazendo a aplicação. Então, o que eu vou fazer com esse ensino que a gente teve hoje? Eu vou procurar estudar. Eu vou procurar me aproximar das biografias dos crentes. Pega um dicionário bíblico, vá ver a biografia de Absalão, vá ver a biografia de Ananias e Safira, vá ver. E utilize isso para ajudar no conteúdo programático que você tem. Tá? Qual é o ponto fraco disso? É que se você ficar dando exemplos humanos sem relacionar com Deus, você pode fragilizar o processo. Então é necessário que sempre você tenha em mente que Deus está no controle das coisas, que Deus é o centro de todo exemplo. Não é? E então enfoque os valores e atitudes e não exatamente na verdade proposta. Você não tem que defender doutrina necessariamente num momento da aula, especialmente se você estiver entre crentes que concordam com a doutrina. Você não precisa ficar defendendo a doutrina, você precisa ver como é que ela é aplicável, como é que ela é saudável para o crente, tá? Então, isso é importante. O ponto fraco é quando você enfatiza os valores e atitudes e não na verdade. E quando você enfatiza na experiência e não na verdade absoluta. Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente também tem um segundo mecanismo, que é a categorização que eu estava falando. Paulo usa isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, fiz o quê? Desisti das coisas de menino. Desistir. É muito interessante esse termo. Ele desistiu das coisas de menino. Ele não quer mais agir como uma pessoa inocente, uma pessoa sem conhecimento. Ele quer aproveitar todas as coisas. Não é? Então, o que tem que fazer? Ora, quando a gente pensa em categoria, a gente reduz a complexidade. Vamos falar de amor. Em vez de falar de pessoa, a gente fala de categoria. Vamos reconhecer objetos e ideias que ainda não tínhamos pensado. Outro dia desses, eu fui a um programa de rádio de
de um grupo de moças da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para falar de feminilidade. Dá para imaginar o drama? E aí, gente, eu fui discorrendo sobre Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e fui dizendo para elas, olha, vocês observam aqui que no capítulo 1, a narrativa mostra e Deus criou o homem e a mulher. Não é? Então, no capítulo 1, a narrativa parece que não tem intervalo nenhum entre um e outro. Aí eu as levei para o capítulo 2. E no capítulo 2, você vê uma pausa. Você vê que o ser humano masculino é composto do barro, Deus enche o seu ser do seu sopro, ele passa a viver, Deus planta um jardim e ele põe o homem nesse jardim. Ainda não tem menina. Eu falava assim no rádio, ainda não tem menina, não tem nenhuma mulher lá aí. Tem? Não, não tem. Então, ele pôs no jardim, depois ele disse assim, o homem está sozinho, eu vou arrumar para ele uma companheira idônea. Mas antes disso, ele deu uma tarefa para o homem, que foi dar nome para os animais. Ainda não tem menina. Vocês estão vendo que ainda não tem menina? Não tinha nenhum palpite. O homem decidiu sozinho o nome dos animais. Elas davam risada, né? Elas davam risada. E eu fui dizendo, só depois é que a mulher veio. Então é por isso que você tem que entender que o padrão bíblico sempre colocou o homem em primeiro plano e a mulher em segundo plano, sob essa perspectiva de casamento, de tudo mais, exatamente por conta da ordem da criação. Elas davam risada. Elas davam risada, porque hoje em dia está se falando de emancipação feminina. Né? E o que é a emancipação feminina segundo a Bíblia? E eu fui andando com elas assim, então elas não tinham pensado nisso, que Deus fez uma porção de coisas com o homem antes de existir as meninas. E eu chamei Adão de rapaz, eu fiz uma contextualização, né? E o rapazinho não tinha moça. Falava assim com elas, não é? Exatamente para lançar objetos ou ideias que jamais encontramos antes. Elas não tinham percebido isso ainda, e ficou para elas mais fácil entender o papel da mulher depois dessa fala. Falei, caramba, agora eu estou entendendo qual é a importância da mulher no seio do Evangelho, por conta desse uso da imaginação assim. E aí tem, então, o conselho dele, no sentido de relacionar uma novidade a algo conhecido. Sempre que há uma novidade, você relaciona com aquilo que já foi dado na matéria. Então, quando você vai falar, por exemplo, da justiça de Deus no Novo Testamento, ela é diferente da justiça de Deus no Antigo Testamento? Não, porque antes você já estudou a ideia de que Deus é um só. Vocês lembram quando a gente estudou que Deus é um só e Ele não muda? Então, se você disser assim, a justiça de Deus no Antigo Testamento parece tão violenta e no Novo Testamento parece de tanta misericórdia. Eu falei, mas Deus não mudou. Vocês lembram aquela aula que a gente falou que Deus não mudou? É que a aplicação da sua justiça era revelada de maneira diferente. E aí vai. Então, o esforço lógico do desenvolvimento lógico é
dito assim: as categorias de santidade, pecado, redenção, justiça, santificação e inúmeras outras devem se tornar a grade por meio da qual as pessoas pensem e decidam suas experiências de vida. Então, uma pessoa não deve apenas saber da justiça de Deus, ela deve entender a justiça de Deus e ela deve viver dentro da justiça de Deus como seu padrão. Isso indica desenvolvimento. E o papel do professor aqui é facilitar para que isso aconteça. Não é? A ligação entre conhecer a Bíblia e pensar biblicamente está enraizada no processo de categorização. Então, aqui nós temos dois jeitos de fazer. Do jeito que a gente está fazendo hoje, de certa maneira, uma palestra. Vocês estão quietos aí, cansados já, não é, Cleiton? Tu o dizes, não é, reverendo? A única coisa que ele guardou da aula foi: e disse Jó. Anote aí. O professor é o especialista que estabelece, então, novas categorias para o aluno, do geral para o específico, pelo ensino bíblico, expositivo, doutrinário. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é o professor questiona os alunos, o professor incentiva a conversa, a descoberta da verdade por eles mesmos, para que eles estabeleçam, então, as categorias em parceria com o professor. Então, a gente tem que ajudar o crente a descobrir o amor de Deus. A gente tem que levar o crente a descobrir a justiça de Deus, a santidade de Deus por ele mesmo. Esse é o trabalho da gente facilitar a vida do crente. E para isso a gente tem que usar nossa imaginação, nosso material, não é? Então tem várias coisas aí. Esse material vai ficar disponível para a igreja. E eu queria terminar falando que o trabalho do professor não termina ou não começa em casa e termina na igreja. O trabalho do professor, do facilitador de adultos, está relacionado com viver a vida dele, viver a vida do aluno. E como é que isso se dá? A gente tem um sistema de ensino, um plano de ensino, a gente vai pegar um corpo de conhecimento e naquele domingo a gente vai repartir com os crentes. Isso a gente poderia chamar de aprendizado formal. Mas você vai sair pelos corredores e conhecendo os crentes, os seus alunos, você vai conviver com eles. Como é que está a mamãe? Como é que você passou a semana? Eu lembro que na semana passada você tinha uma dificuldade no emprego, está melhor? Esse jeito de transmitir o cuidado com o crente envolve também transmitir conhecimentos de doutrina. Olha, tenha paciência em Deus, porque Deus tudo resolve. Você lembra que Deus tudo resolve? Você lembra que Deus responde orações? Você lembra? O professor está lecionando, ainda que seja numa conversa individual. Ele não para de lecionar. Então, a gente não pode ficar descansado no fato de que a gente tem um cargo na igreja que é professor de escola dominical e a gente usa esse cargo 1 hora por semana. Não, a gente é professor, o tempo todo professor, o tempo todo facilitador. E nesse caso nós estamos falando do aprendizado informal, porque é um aprendizado que a gente não preparou o script. Porque assim, eu fiz a teologia aqui na sede do Vianello. Aí tinha um professor que, assim, se perguntasse algo avançado para ele, sabe o que ele falava? Não, essa pergunta é só para bacharel. Isso aí eu não vou responder você. Essa forma que ele usava totalmente errada, não era? Na verdade,
eventualmente ele queria marcar o território, não é? Você tem que responder de acordo com a necessidade do crente, porque às vezes o crente não sabe o que perguntar. Às vezes o crente não sabe o que perguntar. E nem está interessado em perguntar. Eu posso imaginar o dia que o reverendo Hernandes veio aqui, o que é que os fãs fizeram. Como é que foi isso? Como é que não deu tempo? Ele foi embora logo, não deu tempo de tirar selfie com ele. Mas essa é uma coisa interessante. Tem gente que entende que o conhecimento é para si. E não pode ser para si. Na verdade, a gente tem que repartir o conhecimento. E em cada tempo que a gente passa com os alunos, a gente precisa lembrar que a nossa vida está sendo olhada, que a nossa vida está sendo vista. Não é? E nesse sentido, o seu professor, eventualmente, não tinha essa noção de que ele, ao responder para você de outra maneira, ele estava abençoando você e te dando conteúdo. E eu tenho certeza que você não ia chegar e dizer assim, abate no meu curso aí, porque eu já aprendi isso no corredor. Você ia fazer a matéria, quando você fosse bacharel, mas já ia com a compreensão que foi dada anteriormente, informalmente. E o não formal é a amizade, é o convívio. Infelizmente, um professor precisa ser aquele professor que reparte o seu tempo em outras atividades também. Então, está no almoço, está numa reunião, está num aniversário, está num funeral, está em qualquer parte. Ele está em qualquer parte. Ele não é o catedrático que fica aqui 1 hora por domingo. Ele é o servo que tem que acompanhar, que tem que auxiliar o pastor no pastoreio das almas. Simples assim, não é? Então, como é que é a melhor maneira da gente ensinar a fé? Essa era a questão do Parry Downs. E, como a gente está lembrando aqui, a aula é o momento de você e eu aprendermos juntos. Então, aqui há irmãos que sabem de muita coisa que eu não sei. E eu preciso respeitar isso. Tem muita coisa de arquitetura que eu gosto, mas eu não entendo. Você é capaz de me explicar. E eu preciso, como professor, ter a humildade de, quando você fala com conhecimento, eu encolho a minha orelha. E escuto. Então, esse é o papel do facilitador. Então, olha aqui, a escritura na educação cristã que a gente experimenta, que a gente tem educação formal, educação informal, educação não formal, na educação cristã experimental, a escritura não está em julgamento e é a verdade absoluta para guiar nossas experiências. Os alunos têm experiências de vida que podem ser relevantes para a educação cristã. A teologia deve atuar como uma estrutura para o entendimento e resposta para as experiências de vida. A gente precisa ter a coragem de dizer que tem coisa que não tem resposta. O Calvino tinha uma dessas, né? Ele dizia assim, aquilo que Deus revelou, a gente explica. Aquilo que Deus não revelou, a gente não explica. E toda vez no seminário ou na faculdade, quando eu entro assim em situação complexa, é Deuteronômio 29, 29 na cabeça. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que cumpramos as palavras desta lei. Então, Calvino era dessa linha. Eu só vou explicar o que está explicado. Ora,
o que está revelado, não é? Então, nós devemos ter a coragem de dizer isso, não sei, acho que ninguém sabe, e nós não vamos tocar nesse assunto, não é? E acontecimentos da atualidade ajudam a ensinar sobre a verdade de Deus. Eu tive um tutor que foi muito bom, muito eficiente, no meu tempo de estudante. Ele disse assim, quando você for para o pastorado, gaste 3 horas do seu dia lendo. 1 hora leia a Escritura. 1 hora leia a teologia. E 1 hora leia o jornal da cidade. Por quê? Porque o crente precisa estar seguro da sua vida devocional, o contato com a Escritura, deve estar em contato com a sua doutrina, mas deve estar em contato com o cotidiano, porque os seus crentes estão passando pelo cotidiano. E ele precisa estar familiarizado. O crente chega e diz assim, o senhor viu que o dólar subiu? Vi. Vi. E assim por diante.